Masters. Maravilha. Tem um rapaz ali de branco, é esse aqui, ó. Sabia. Aí depois a gente vai lá pro fundo, beleza? Garotinho. E a gente tem alguém do outro lado? Do outro lado ninguém quer participar, brincadeira. Bebi todas aqui, meu. Boa. Tem lá sim, viu, Paquetá, depois, ó. Bom dia a todos. Ah, tem lá no fundo? Beleza. Prazer falar com vocês aí. Eu vejo vocês como apostadores raiz, digamos assim, né? Que planilham, que analisam pré e tudo mais, né? Pós. E vocês são exemplos para mim. Sabem disso, né? A gente está sempre se falando, mas enfim. Quero saber de vocês três como vocês enxergam a inteligência artificial hoje invadindo o mercado. Pessoas que tomam decisões, né, de entradas baseado apenas na inteligência artificial. Muito bom. Vou deixar vocês matarem. Vocês têm experiência com bot, enfim. Eu vou ficar aqui de... Tinha que chamar o Jairo para subir no palco agora, Danilo. Cadê o Jairão? Tá aí? Jairão tá lá na Betibrar? Eu costumo falar que eu acho que a pessoa tem que ir evoluindo, né? Eu acho que essa inteligência artificial é bom em algumas coisas e em algumas coisas não. Eu acho que a pessoa tem que saber aonde pode se encaixar a inteligência artificial no teu método, no que tu pode fazer dentro das apostas. Então, assim, a tendência é aumentar, não só nas apostas, a gente vê aí o futebol evoluindo muito com essas coisas do sutiã que eu falo, que tu bota no computador no final do jogo, já consegue ver o gráfico de quanto tu treinou no treino. Então, as tendências é cada vez aumentando mais. A inteligência artificial, você tem que saber se vai te ajudar ou não. Eu gosto de ter a minha análise, eu acho que a inteligência artificial pode ser bom para algumas coisas, mas para mim eu não uso muito. Eu gosto de contar uma história bem legal, assim, bem curiosa. Da segunda vez que eu fui na Ice London, eu fui convidado para conhecer a sala de apostas da SingBet, que é uma das maiores casas de aposta, não é bem uma casa de aposta, mas eles são um dos maiores do mundo em prover odds para todas as operadoras. E aí, nessa sala, tinham mais de 50 traders, assim. Quando eu digo trader aí, não é o trader do Netuno, o trader são os caras que fazem os preços dos jogos e fazem o ajuste humano no live. E daí, conversando com uma das pessoas, ele falou para mim e me mostrou numa tela o seguinte. Ele falou assim, olha, hoje nós somos capazes de saber, isso eu estou falando coisa de 6, 7 anos atrás, vamos imaginar como está hoje. Ele falou assim, hoje nós somos capazes de saber, em média, quantos toques do lado direito do campo do Liverpool é necessário para um gol de cruzamento do Salah. E daí eu falei, nem fudendo, como isso? E daí ele me mostrou, eles tinham na época 3 softwares que se cruzavam, né? E realmente, é uma média, óbvio, isso nunca é exato, média é média, né? Então pode acontecer hoje, não pode acontecer amanhã, mas no final da Premier League eles vão ter um número bem próximo do real. Aí eu fico imaginando hoje, cara, como é que é a tecnologia de criar um preço. Então, do lado da indústria, eu não tenho acesso mais a isso, deve ter se alongado muito. Agora, para o apostador, eu duvido muito que isso vai chegar, principalmente a custo zero. O radar está aí, N possibilidades de você saber os números, as estatísticas apuradas, mas nesse detalhe, duvido muito. Talvez algum sindicato tenha um nível de detalhe tão grande para a Copa do Mundo, né? A gente tem hoje noção de alguns sindicatos que só operam em Copa do Mundo, né? Cada jogo meio bilhão por partida, e aí talvez estes caras tenham isso. Para nós, e eu digo todo Betmasters, acho muito difícil que a gente vai ter um acesso tão detalhado. Porque tem os parâmetros ali que você pode fazer, mas no live tu tem esse feeling. Eu acho que às vezes a pessoa perde, não tem esse feeling, né? De estar ali no live, e não levar para o live, não estar preparado para a guerra, para levar ali. Eu acho que também o jogo está levando para essa tendência aqui. Será que eu entro? Será que eu não entro? Mas tu tem que ter os parâmetros do teu lado para fazer essa entrada. Às vezes o dedo coça, eu não vou. Aí bateu a entrada, deu o gol. Aí a pessoa, será que eu faço agora de novo? Aí dá outro gol. Aí o cara já fica mais nervoso. Aí no 90, vou botar 85, vou entrar. Aí não dá gol. Aí tu, poxa, mas tu não foi preparado. Às vezes tu vai. Muitos que a gente relata, que a gente recebe também, vão pelo gráfico, né? Muitos vão pelo gráfico, não levam. Às vezes ali o gráfico está 70%, 80% de posse de bola para um time e 20% para o outro. Eu vou entrar no time que está com 70%, 80%. Mas não é assim, né, pessoal? Você tem que ter o parâmetro,
tem que ter as médias ali para levar para o live para fazer essa entrada, né? Show. Ali, ó, tem um rapaz de azul que tá tentando fazer a pergunta faz tempo. Aí depois a gente vai pro... É você, Cirá? Não, tem um monte de gente aqui que quer fazer pergunta, rapaz. Tomou essa brocada ao vivo, Cirão? Tá soltinho, hein? Tá soltinho, hein? Ciro. Bom dia, Danilão. Obrigado aí por trazer tantas feras aí para o nosso ambiente, tá? Agrega bastante. E minha pergunta, principalmente pegando esse gancho aí com o Kleber, com o Pete também, que ele falou sobre o bot. Eu sei que eles têm o bot aí, um bot bem interessante, inclusive com entradas mais selecionadas, não são aqueles bots que apitam de madrugada e depois botam um gráfico dizendo que teve lucro, né, na Austrália, enquanto estava todo mundo dormindo. Então, eu acho que quando a gente faz esse tipo de filtro é interessante. Então, só que muita gente busca, né, às vezes, bots prontos e outros querem desenvolver o seu próprio bot. Então, nessa pegada ali, a gente sabe que existem algumas ferramentas, algumas plataformas que disponibilizam, né, a possibilidade de você fazer um backtest. E nesse backtesting, muita gente acha que é só jogar ali os dados históricos, buscar ali esses dados históricos, e se ele teve um resultado positivo, ele acha que o bot dele está bacana e bota para rodar. E aí ele quebra a cara quando ele encontra um resultado negativo, e ele fala, poxa, né, eu tive um resultado bacana no meu backtesting, por que não aconteceu esse meu resultado no futuro? Aí ele esquece que existem alguns parâmetros a serem analisados nesse backtest, né? Fazer aquele stress testing, vários outros testes que devem ser desenvolvidos ali nesse backtest para poder rodar no futuro. E aí eu queria que você desse alguns insights aqui para o pessoal, o Pete, Kleber, trazendo o bot de vocês, que eu sei que vocês devem dar porrada bastante nesse bot para ele chegar em algum resultado plausível. Então, que ideias que você traz aqui, vocês podem trazer para a gente nesse desenvolvimento de bot para que ele tenha resultados, no mínimo, próximos a esse passados? É muito boa pergunta. Eu acho que o mais importante aqui, eu sempre deixo claro, meu bot não é o melhor robô do mundo. Se eu estiver falando é mentira. E também eu falo para o pessoal uma coisa muito clara. O importante aqui é você encontrar uma odd que você trabalha. Eu podia botar o robô a rodar 1,20. Quanto é que seria a minha taxa de acerto? Entendeu? Então, o que eu quis fazer? A gente demorou muito tempo. Porque se eu juntar aqui, pegar nós 4 aqui, juntar 6, cada um vai ter um método diferente para poder botar no robô. O que é importante para mim, para a GoHT, para o Kleber é diferente, para o Bruno. O meu robô hoje, que a gente criou, na verdade, são 5 em 1. Porque é 0,5 HT, 1,5 HT, que eu falo que a gente foi até o Kleber, que o Kleber é mais inteligente que eu, que a gente botou farejando o gol no primeiro tempo e no segundo tempo é caçando, que é o 0,5 FT, 1,5 FT e 2,5. Só que o que a gente perdeu de tempo extraindo, porque a gente fez o teste, o Time Machine, que ele me deu tudo. Só que tu tem muitas variâncias. E no primeiro mês que a gente começou a vender o robô, a Premier League me tirou quase 22 unidades. Eu falei, não, vou tirar essa merda aqui, está me tirando todo o dinheiro. E depois é a que mais me deu. Então, essa variância, eu todo mês analiso, a gente conseguiu, principalmente o Kleber, conseguiu extrair valores em ligas que ninguém, de repente, quase ninguém aposta. Israel, Liga Leumite, eu nem sei o que é isso. E é uma liga que dá muito dinheiro. A outra, a Argentina B. A Argentina B, às vezes, com 10 minutos do segundo tempo, tu tem odd a 1,80. E aí tu fala assim, mas é difícil, o robô pega odd às vezes de 3,50, e que robô vai te dar uma odd de 3,50? E não é entrada aos 90, é entrada aos 75. Então, assim, é muito trabalho, é muito estudo, muitas noites sem dormir, direto tomando Red Bull, às vezes dava até sono, botava lá, olhava os resultados. O problema foi esse. Então, assim, tem que ir testando. Eu digo assim, galera, vocês não precisam comprar o meu robô, vocês podem testar, mas testam, mas tenha vontade, porque para fazer um robô demora. E é que nem as apostas, a galera acha que em 15 dias já é o melhor apostador, e quem faz isso, no longo prazo, vai ser penalizado. Só para complementar ali que o Rodrigão falou a questão dos parâmetros, né, Rodrigão? A básica é a média de pressão, remates a gol, remates totais e escanteios. Só queria fazer uma pergunta aqui para a galera. Vocês anotam quando dá o green o minuto do gol? Quando deu o gol, o minuto que o Bruno também faz, eu acho interessante, né, Bruno? Passa o minuto da entrada. Isso, tá, mas o minuto da entrada e o minuto do gol. Vou dar um jabá para vocês aqui rapidinho, só para complementar. Primeiro tempo, fracionado 0 aos 15,
dos 16 aos 30, e claro, depois dos 31. Na amostragem que eu tenho, vocês acham que sai gol mais dos 0 aos 15, ou dos 16 aos 30, ou dos 31 ao final do primeiro tempo? No meio, dos 16 aos 30. Por isso que eu falo para vocês, a tomada de decisão no HT, na grande maioria, estou falando da minha parte, tem que ser dos 16 aos 30. Claro que tem campeonatos, Cláudio sabe, Colômbia, com 10 minutos, tu já tem a odd de 1,80. Às vezes com 5 minutos, porque às vezes tu encontra linhas na Colômbia, o over 1,5 a 1,60 já. Então o HT, às vezes, tu tem a 1,60. No pré-live, então. Os caras falaram pro Cirão fazer a pergunta. Ficou com medinho do Cirão, né? Vai lá, Cirão. Tá com raiva de mim, é pra que Não, que vai é perguntar, isso, só não Moreno? pergunta do Lakers. Que é isso, já Moreno? briga. Bom dia, pessoal. Tinha uma coisa que eu tinha muita dificuldade em cobertura, né? E assim como o Brunão fez a aposta de valor com o Danilo, eu também fiz. E eu consegui fazer esse tipo de cobertura para o basquete. E a minha pergunta é, tem muita gente que tem essa dificuldade de cobertura e as mudanças, né, que a gente vem fazendo ao longo da carreira, né? Então, você não é... Acho que cada um é um apostador diferente já há 5, 10 anos atrás. Então, assim, como foi essa mudança para vocês, para passar para a galera? Pô, Cirão, quando eu comecei a apostar, eu só fazia besteira, né? Só perdia, quebrava a banca. Então, eu nem sabia o que era cobertura na minha vida. E, com certeza, se eu soubesse, eu não teria capacidade técnica de fazer. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que amadurecer o suficiente para executar certas coisas, né? Igual um doutor. Ele não chega no primeiro ano da faculdade fazendo uma cirurgia. Então, ele aprende, sofre, aprende de novo. E eu tenho certeza que demorei muito para começar a fazer e depois demorei mais ainda para fazer direito, se tratando até do tema mais complicado nas apostas, pelo menos na minha opinião. Agora, o método não muda. O método de cobertura ele é o mesmo. Sinceramente, é olhar o mercado, olhar as odds que estão cruzadas com esse mercado, tá? E executar o teu stake. O que vai mudar é você aprender a cobrir mercados diferentes. Então, um exemplo. Quando eu comecei, eu fazia o beabá lá. Entrava no over, usava o under para cobrir. Entrava no handicap mais um, cobria no menos um. E daí você vai vendo que não, cara, dá para você cobrir com correct score. Você está no 2-0, você pode fazer um pouquinho no 2-1, um pouquinho no 2-2, em vez do empate. Um exemplo. Então, eu acho que muda, você melhora, e você melhorando, você vai abrindo novas portas. Mas o método, para mim, ele é idêntico. Não mudou mais em nada. Foi só aprender mesmo. Agora, não sei os nossos amigos aqui. Eu acho que o importante, eu sempre falo, é tu tentar evoluir. Se tu achar que é o melhor, tu vai tomar ferro. Eu sempre falo, todo mundo que começa, todo mundo quebrou a banca. E eu sempre lembro, quando quebra a banca, é aquela cara que tu faz, meu. Que até tem um vídeo lá, quando eu quebrei uma banca, o Kleber me filmando, eu assim, ó. E a pessoa não sabe para onde olha, fala, por que eu fiz isso? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que estar sempre evoluindo. E tanto na cobertura como nos métodos, porque tu sempre pode melhorar um pouquinho. É a mesma coisa na minha carreira de jogador. Eu não gostava de cabecear, eu tinha medo de cabecear, e depois tu vai perdendo medo, tu vai cabeceando, tu vai treinando, e a mesma coisa treinar com a perna esquerda, e eu levo para dentro das apostas. Eu não posso falar assim, eu não gosto disso. Eu testei muito tempo o under, entendeu? E, cara, o under não tem como. Eu falava assim, não, o under agora eu vou ganhar muito dinheiro com o under. Under 2,5, primeiro tempo. É que você era atacante, né? Se fosse zagueiro, você fazia o under, né? Então, assim, tu tem que saber onde tu consegue se encaixar, e dentro das apostas tu tem que ir evoluindo. Eu estou há 5 anos ainda e acho que posso melhorar muito mais. Mas uma coisa eu levo para mim. Eu entro dentro do mercado, é o meu dinheiro e eu não brinco. Eu tenho que proteger o meu dinheiro de uma forma. Mas tu é cagão, não sei o quê. É o meu jeito. O Kleber é mais agressivo, é o jeito dele. Eu falo para ele, tem que te dar um troféu. Tu entrar numa linha de over 2,5 e não uma linha que não te devolve, é muito difícil. Acho que a gente não pode confundir o agressivo, o Kleber é agressivo, mas ele tem gestão de banca. Claro. São coisas diferentes. Não é porque o cara é agressivo, não. Ele é agressivo dentro da gestão de banca dele. Eu acho que o grande ponto na evolução, e eu acho que nós estamos muito atrasados em relação a uma situação que é a educação financeira, Daniel. Que é muito difícil. A gente fala para o indivíduo, você tem que dividir por 100, dividir por 50, de acordo com o perfil tem. Mas o indivíduo não sabe quanto é que gasta do cartão de crédito, ele vai receber a conta de cartão de crédito e ele toma uma surpresa.
Então, nós temos que dar um passo atrás, isso eu aprendi ao longo, eu entrei no meu 7º ano. Tem que dar um passo atrás, reformular a nossa casa e verificar quanto é que eu gasto por mês, para depois eu poder ir para o mundo da renda variável. Eu acho que esse é um ponto de reflexão muito importante que nós todos temos que fazer, porque nos ajuda depois a tomar a decisão correta com mais tranquilidade, porque é um dinheiro que eu posso perder. Ok? Quer falar, Clebão? Claro, não, a questão o Cláudio falou aí da questão do over 2,5. Até o Danilo me deu um gatilho, uma luz aqui, porque no início até eu cobri um pouco no under, Danilo. Agora não, agora deixa explodir. Agora deixa explodir agora deixa explodir o over 2. Talvez ali no limite, se o jogo está 0-0, 1-0, eu entro com uma stake ali no limite, mas é que eu não me adaptei a fazer, entendeu, Danilo? Às vezes o cara não é do cara, entendeu? Não é do feitio. Se tu não consegue, não faça, mas eu acho que é muito importante fazer, estudar para fazer. Eu já sou, na questão do agressivo, do 2,5, Pete, mas por que tu entra nos 2,5? Né? Tu é louco, tu entra nos 2,5? Principalmente no México, o Danilo comentou ali antes, no início, uns 4, 5 anos atrás, eu pegava o over 2,5 a 3,20. 3,10. Hoje eu não consigo mais. Não tem máximo 2,10, 2,20. Um jogo ali do Atlas, talvez 2,25, 2,30. Hoje eles já ajustaram, mas eu não consegui me adaptar na questão das coberturas. Mas, claro, quem quiser ir estudar para isso, faça, que é muito importante. Valeu, pessoal. A gente chegou no fim do painel. Deixa Só o Pitbull terminar aqui. Peraí. Só queria te dar um recado aí pra ti, tu sabe que tu é um irmão pra mim, eu tenho uma gratidão por ti, não sei se a Cibele tá aí, mandar um abraço pra patroa também. Então, assim, cara, é um cara que me inspira muito, tu vai de encontro comigo, tu é um cara muito correto, é aquilo que eu falo, a gente não escolhe as amizades, a gente às vezes confunde muito ter amigos e ter irmão, tu é um irmão pra mim. E a minha gratidão por ti, nada melhor que eu falo não, calma aí, não acabei. Não acabou. Eu acho que é importante, águia anda com águia, e o importante é que eu sempre falo que eu aprendi contigo, já levava também por causa da estrutura familiar, é tu ir em qualquer lugar de cabeça erguida. Se eu enganar alguém e encontrar amanhã, eu vou ter que baixar a cabeça. Então, assim, hoje, o diretor do Corinthians é o Fabinho Soldado, ele jogou comigo no Santos, foi pro Flamengo, e eu, na hora, eu liguei para ele, cara, eu preciso de uma camisa do Corinthians, então o meu irmão vai te dar. Que isso! Tudo isso por um microfone. Ok, filma isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Então, e outra, tu sabe que eu te devo ainda uma do Kevin De Bruyne que eu vou pegar para ti. Vai falar inglês com ele, vai quebrar tudo, hein? Obrigado, mano.